Então, queridos, dando sequência à reflexão no texto de Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 51 ao 72, nós afirmamos que o Senhor Jesus foi rejeitado por todos. Não é? A rejeição do Senhor Jesus foi total. E o identificava, então, com o Messias dos profetas. E vimos na primeira divisão que foi rejeitado por todos os seus discípulos, isso nos dois primeiros versículos, 51 e 52. E agora nós vamos buscar a justificativa para afirmar que Jesus foi rejeitado pelos judeus. Isso no versículo 53 ao versículo 65. E então diz o texto que Jesus foi conduzido à presença dos sumos sacerdotes. Não é? Ele havia sido preso e então foi levado à presença do sumo sacerdote e lá foram reunidos os principais do judaísmo. Existiam ali os sacerdotes mais importantes, os anciãos, presbíteros, os escribas, não é? Entendendo que anciãos e presbítero ali seria uma mesma categoria. Pedro acompanhava o cortejo à distância até o interior da propriedade do sumo sacerdote e se manteve na área externa junto com os empregados, que estavam aquecendo-se junto ao fogo. As lideranças do judaísmo procuravam incriminar Jesus, era isso que estava acontecendo, buscando sentenciá-lo à morte através de um testemunho, porque a lei exigia, mas não tinham. Porque os vários testemunhos, com o propósito de incriminá-lo, eles eram grosseiramente falsos e não consistiam em matéria juridicamente válida. No versículo 57, nós vamos ver a maneira que como eles lidavam. Eles estavam dizendo, olha, nós ouvimos que ele dizendo que destruirei o templo, este feito por mãos em 3 dias, e um outro não feito por mãos eu edificarei. De fato, o Senhor Jesus havia comentado sobre essa questão numa afirmação de que o templo seria destruído e um novo templo construído. Quando ele fez um azogue e ele, com esse açoite, ele colocou para correr ali os cambistas, os negociantes, e ele dizia, tirai daqui essas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócios. Ali os homens haviam pedido um sinal para que ele pudesse substanciar a sua autoridade, não é? Então, o sinal seria o templo que fora destruído com a vinda de Jesus, quando se estabeleceu o reino de Deus, porque veio para a justiça, e ele haveria de morrer e ressuscitar ao 3º dia. Era disso que se tratava a destruição da falsa piedade dos judeus e a reconstrução da justiça na sua ressurreição após 3 dias de morto. Essas eram as alegações, mas mesmo assim não havia coerência. Então, o sumo sacerdote, ele levantou-se ali no meio daquela situação e interrogou a Jesus, perguntando se o Senhor Jesus não haveria de responder contra o que estavam dizendo a seu respeito. Mas o Senhor Jesus continuava calado, nada respondeu, e ali se cumpriu a promessa de Isaías 53, quando mostra a subserviência do cordeiro que foi levado ao matadouro. Mas aí o sumo sacerdote faz uma pergunta crucial ao Senhor Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito? Então o Senhor Jesus afirmou, eu sou, e vereis
o Filho do Homem à direita, assentado do poder, vindo com as nuvens do céu. O Senhor Jesus fez uma referência à visão em Daniel 7. É uma visão escatológica, a vinda de Cristo. Jesus estava se referindo ao juízo. Ele utiliza de algumas expressões como eu sou, como uma fórmula de reafirmação. Eu sou verdadeiramente o Cristo anunciado pelos profetas. E na posição em que ele se encontrava, à direita, ele está se referindo ao poder e à plenitude do bem. O Filho do Homem, de respeito à encarnação do Senhor Jesus, à humilhação pela natureza humana, pelo sofrimento que alcançaria a glória, mas que era e é glorioso por toda a eternidade. Vindo com as nuvens do céu, necessariamente nós vamos pensar em juízo. Apesar de que William Hendrick, ele nos avisa que a expressão vindo com as nuvens do céu não necessariamente se restringe ao juízo, não é? Ele nos alerta dessa maneira. Mas a exegese do texto nos conduz para que nós consideremos o juízo. Quando nós, no texto em que Pilatos se relaciona com Jesus e chama para si toda a autoridade sobre o destino do Senhor Jesus, então Jesus respondeu: nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. E por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Necessariamente houve o juízo na palavra de Jesus, porque a resposta ao que ele falou indica isso. O sumo sacerdote ficou transtornado. Ele rasgou as suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhos? E ali ele traz para si a questão da blasfêmia e diz: que vos parece? E diz ali que todos julgaram réu de morte. Nessa reunião estavam, sim, os principais, sacerdotes, anciãos, mas não estavam todos, porque não vemos registro sobre Nicodemos, que era uma pessoa de destaque entre os judeus, o José da Arimateia, e talvez porque eles apresentassem alguma simpatia com o Senhor Jesus, foram mantidos fora dessa reunião. Quando acusaram o Senhor Jesus, eles passaram a agredi-lo, então ele cumpriu a profecia quando diz em Isaías 53:7 que ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro. Jesus foi injustiçado pelos dois maiores defensores do mundo antigo, a justiça judaica e a justiça romana. Esse assunto voltará a ser comentado ali no capítulo 15. Com auxílio dos demais evangelhos sinóticos, o Evangelho de João e o Evangelho de João, nós somos informados ali que os algozes do Senhor buscaram estabelecer verdades teológicas e jurídicas para justificar o assassinato. O embasamento teológico foi constituído ali por 3 momentos: julgamentos com Anás, com Caifás e o terceiro no Sinédrio. E em ambos os julgamentos, Jesus foi injustiçado. A injustiça daqueles homens processou a justiça de Deus. E a justiça de Deus é algo que é imputada ao homem. É a aplicação
dos efeitos do sacrifício de Cristo no agir do Espírito de Deus no coração regenerado do homem. Quando conferimos no texto em João 1, diz que o Senhor Jesus veio para o que era seu, mas não o receberam. Os judeus eram o povo da aliança. O povo que receberam os oráculos de Deus haveria de testemunhar do zelo e do amor de Deus. Não aceitaram Jesus porque ele os confrontava à luz da Escritura. Para que se cumprisse a Escritura, havia de ser condenado. Os judeus, e no capítulo seguinte, os gentios, eles condenaram Jesus como sendo uma vitória para eles, mas apenas se cumpria o que estava da Escritura. Cumpriam os propósitos de Deus. Jesus não fora vencido, mas glorificado na cruz. Jesus é o Filho de Deus no testemunho do centurião presente na morte, quando ele afirmou verdadeiramente esse homem era Filho de Deus. Jesus, sim, foi rejeitado pelos judeus, cumprindo as Escrituras. Mas ainda podemos, à luz do texto, entender que a rejeição de Jesus ocorreu na negação de Pedro. Jesus foi rejeitado ali na negação de Pedro para o cumprimento das Escrituras. Esse bloco, o versículo de fundo que explica essa narrativa está no versículo 54. Pedro seguira-o de longe à luz do texto 14, 27, 31. Quando Jesus avisou que todos escandalizariam, ou seja, todos se chocarão com o que haveria de acontecer, o que é que aconteceu ali, em 14, 27? Jesus advertiu e o pronome que ele usou foi o pronome na terceira pessoa do plural, que todos haveriam ali. O autor deixou claro ali, o autor inspirado, de que Jesus se referia a todos os seus discípulos. Jesus não precisaria fazer uso da fórmula de credibilidade, ou seja, a citação da Escritura. Ele passa a citar a palavra, isso não seria necessário, né? Mas ele entendeu que deveria fazê-lo. Ele havia falado e agora recorre às Escrituras, como exigindo uma atenção maior. Mas Pedro, como em outras ocasiões, ele assume a representação dos demais, né? Mas Pedro não responde mais como representante dos demais. Ele usa a afirmação para fazer um diferencial dele frente aos demais. Ele diz, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Pedro aqui, ele não deu a devida atenção ao que o Senhor Jesus havia dito. Jesus afirmara que haveria um escândalo geral, mas Pedro pecou porque não valorizou a palavra. Pedro estava confiante em si. Quando Pedro estava ali na área de serviço do sumo sacerdote, junto com os demais serviçais, aquecendo-se ao fogo, olhou e disse que e quando disseram a ele que ele estava junto com Jesus, Pedro ali negou. Pedro negou e afirmou que não o conheço, nem sei do que estás falando. Ele foi para fora e ele ouviu o galo cantar. E a narrativa diz que essa mesma mulher ficou como que buscando ele de novo e falando, acusando que ele andava com Jesus. Pedro se apressou mais uma vez para negar o que dizia a mulher. Mas logo um pouco depois,
os que haviam acusação, eles novamente eles acusavam. Agora, por causa do jeito como se mostrava Pedro, identificava o jeito de Jesus em Pedro. E por isso eles generalizaram, porque tu também és Galileu. Pedro então passou a falar de modo diferente do comportamento de Jesus. Veja que na narrativa diz que ele começou a praguejar, né? Ele começou a jurar, né? E ele negava conhecer Jesus. E então o galo cantou pela segunda vez. E Pedro recordou que Jesus havia falado quanto à sua negação e aplicado a si aquela verdade. E ele muito sofreu com aquilo. E o texto diz que, caindo em si, né, ele chorou. Esse caído em si de respeito a ter consciência do que acontecia. Cabe aqui considerar que o texto da rejeição de Jesus por Pedro, mediante a negação, ele inicia no versículo 54, que nos informa que Pedro seguira de longe e nos fornece um pano de fundo. Devemos trazer informações sobre o grande Pedro. O Pedro que era liderança inquestionável, assumida perante os demais. Naturalmente assumida pelo maior compromisso declarado, até mesmo ostentado, como entendem muitos comentaristas à luz de Marcos 14, 27 e 31. O fato é que não falta coragem a Pedro. Ele diz: se és tu, Senhor, manda-me ir contigo sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro foi ter com Jesus, não é? Mas logo adiante nós sabemos o texto. Ele afundou. E o Senhor Jesus estendeu a mão e o trouxe para o barco. Pedro tinha história. Ele, quando se declara jamais se escandalizar, ou seja, ainda que venhas a ser tropeço para todos os demais, jamais serás para mim, jamais estarei escandalizado com o vier a acontecer. É isso que ele disse. Ainda mesmo que todos o façam, ele foi, no mínimo, descuidado com o aviso de Jesus em que todos haveriam de se escandalizar. E aí o Senhor Jesus seguiu com uma fórmula de credibilidade, que é a citação da Escritura, quando ele diz: porque está escrito. E aí segue a citação de Zacarias 13. Deveria ter acontecido pelo menos um cuidado de Pedro a respeito do que o Senhor Jesus afirmava. Queridos, nós negamos Jesus quando não damos a devida importância à sua palavra. Quando não consideramos a Escritura sob o princípio da Vox Dei, a palavra é a palavra de Deus. Como então não considerarmos a questão mais importante nas nossas vidas? Nós negamos a Jesus quando não priorizamos a sua palavra. Nós nos preocupamos primeiro com outras coisas. Nós negamos a Jesus quando agimos de maneira incompatível com o comportamento esperado para um cristão. Esse agir, ele pode ser na forma de expressar ou através de procedimentos. A nossa convicção nos garante que agiremos como o esperado de quem tem temor de Deus. Mas como é inconsistente essa nossa convicção? Assim como foi com Pedro, não está longe do que acontece conosco. Pedro fracassou porque se afastou de Cristo. Essa é a realidade. Mas Cristo é o Senhor de misericórdia. E se antecipa e se diz: mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Essa é a expressão de misericórdia. Esperança viva e anunciada antes da sua morte. Não foi, já foi anunciada o que ele era de fato, esperança. Para o povo e para nós.
Porque se depender da sua fé e da minha fé, meu querido, nós estaremos efetivamente perdidos. Mas Jesus haveria de resgatar Pedro na praia de Tiberíades. Lá em João 22, 15 a 23, nós vamos poder confirmar isso. De que o homem, ele não é suficiente para atender às expectativas de Deus fora de Cristo. Pedro foi confrontado na sua soberba, mas haveria de ser restaurado a comunhão com Jesus. Aprendemos, então, queridos, que a rejeição de Jesus não está apenas nos que declaram que não creem, mas ela também incide sobre os que creem. Rejeitamos a Jesus quando fugimos dele, quando não queremos nada com ele. Aquele caso resolvereis sem o Senhor. Nós muitas vezes dizemos, muitas vezes nem envolvemos o assunto em oração e então se diz, isso é procedimento do velho homem? Mas Paulo diz que é impossível o velho homem retornar porque ele foi sacrificado em Cristo e todas as coisas se fizeram novas. Rejeitamos a Jesus quando não nos submetemos a ele, não nos dobramos, interpretamos a sua fala longe da submissão ao seu espírito e usufruir das suas bem-aventuranças. Somos semelhantes aos fariseus, em muitas vezes lemos o texto e fazemos contextualização direta, sem passar pelo entendimento real do contexto e dos valores. Rejeitamos a Jesus quando negamos a verdade para, como se dizia na minha época, quando era mais jovem, pagar o mico, né? Quando, por receio de sermos rejeitados nos nossos grupos, então nós simplesmente nos abstemos de afirmar o Senhor Jesus. Você sabe o que eu estou dizendo. Na igreja, nós afirmamos com segurança, inquestionável, mas na nossa atividade extra da igreja, se assim podemos dizer, nós não fazemos com tanta afirmação. Jesus haveria de demonstrar a sua misericórdia para os que creem, porque o Evangelho é o divisor das águas, é poder de Deus para a salvação dos que creem e juízo para os rejeitadores desse mesmo Evangelho. Mas antes que se julgue a questão da predestinação e se venha a ter opiniões contrárias ao santo juízo de Deus, eu quero dizer, meu querido, que não haverá salvação para aqueles rejeitadores do Evangelho, porque eles não vão poder usufruir do Evangelho como o poder de Deus para a salvação. Dessa maneira, podemos afirmar, em Cristo, nós somos chamados à responsabilidade do compromisso da fé. Porque Jesus é o Cristo dos profetas. O mundo esforça-se em nos meter medo e, consequentemente, nos afastar do compromisso e do caminho. De maneira que podemos aprender alguns ensinamentos que, de forma prática, podem nos ajudar a nos fortalecer nessa caminhada. Primeiro, esteja atento à palavra e lhe dê a atenção e respeito devido com o entendimento de que é a palavra de Deus. Segundo, considere e reconsidere até colocá-la no seu devido lugar em nossas vidas, nas vossas vidas e na minha vida. Ela
é a última das verdades. Nós não podemos nos estribar nos nossos próprios entendimentos, mas na verdade de Cristo. Terceiro, faça, meu irmão, a prevenção do engano. Firme a sua atenção em Jesus e rogue pelo Espírito de Deus e mantenha-se o mais próximo dele possível. Façamos o exercício da palavra e do devocional diário. Haveremos de ser transformados para o serviço do Senhor. Despojados da arrogância e insuficiência humana, seremos revestidos do Evangelho, poder de Deus para a salvação dos que creem. Queridos, nós podemos crer nessa verdade, porque Deus abrandou a sua ira, porque apenas merecemos sua ira pelo pecado, mas abrandou sua ira com a graça, quando nos disponibilizou Jesus para a nossa salvação. Louvemos a Deus pela sua misericórdia. Oremos. Senhor Pai amado, Deus Pai poderoso, santo é o Senhor nosso Deus. Ó Pai, nós te buscamos em Cristo Jesus, agradecidos porque o Senhor nosso Deus nos deixou a sua palavra e nos providenciou o seu Espírito para que nós aprendêssemos tudo que nós devemos aprender, porque Ele haverá de nos ensinar todas as coisas. E que nós nos lembrássemos de todos os ensinamentos do Senhor Jesus. De forma, Senhor, que somos agradecidos pela Tua palavra, que esses Teus ensinamentos têm nos transformado. Mas, Senhor, nos afasta do engano, da religiosidade, que, como consequência, haverá uma espiritualidade rasa. Mas, Senhor, nos traz cativo a Tua palavra, para que, dessa forma, nós tenhamos a atenção, o respeito, a consideração, com o devido entendimento da palavra que é de Deus. Permite, Senhor, que, capacitados pelo Teu Espírito, nós possamos colocar no seu devido lugar e que não nos confiemos em nós mesmos, mas apenas na verdade do Senhor. Nos permite, Senhor, então, a prevenção ao engano e nos firma, Senhor, através do Teu Espírito na verdade de Cristo. Em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, por cada um que nos ouve nesse momento, no exercício mesmo da dependência de Ti. Cada um de nós possa já usufruir dessa graça que ora estamos firmes, da Tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.